Como ampliar o seu repertório para que você consiga ter boas conversas com seu cliente? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço isso, como eu amplio o meu repertório para conseguir ter essas boas conversas. Antes de mais nada, é importante que a gente entenda quem é o nosso cliente, o que ele gosta, quais são as coisas que ele costuma ter afinidade, quais são os padrões de conversa que ele mais costuma ter. E quando eu falo isso, eu falo de uma maneira geral, óbvio, cada ser humano tem as suas particularidades, tem os seus jeitos, tem as coisas que gosta, mas no geral, se você vai atender uma pessoa do agro, é natural que aquela pessoa vá gostar de algumas coisas que sejam diferentes de uma pessoa de TI, que é diferente de uma pessoa de alimentos, que é diferente de uma pessoa da construção civil. Existem assuntos em comum dentro de cada um desses segmentos que você consegue usar de uma maneira muito tranquila, sem nenhum tipo de preocupação, seja com preconceito, seja com política, seja com trejeitos, o que quer que seja, para que você se isente, digamos assim, de se meter numa fria. Então a ampliação do repertório, que é algo comum para todas essas áreas, é principalmente, na minha visão, você entender de negócios. Mais do que entender de vendas, quando eu falo de entender de negócios, eu falo você entender a cabeça do dono, a cabeça do gestor. O que é a preocupação de uma empresa? Para desenvolver esse tipo de coisa, eu recomendo até duas literaturas. Essa daqui, Smart Money, que é do John Kepler. Às vezes você vai pensar, putz, mas o que é um livro de Smart Money? É um livro que correlação aí com investimento tem a ver com vendas. Pois é, quando você passa a entender como funciona a cadeia de análise de uma empresa, como que o investidor ele começa a entender o funcionamento de uma empresa e por que ele olha, o que ele olha no momento de fazer um investimento, você passa a entender principalmente quais são as preocupações que todo empresário deveria ter. Porque se ele quer que a empresa dele se valorize, você leva a informação para ele do que o mercado olha como valor. E a segunda literatura que eu mostro para vocês é essa daqui, ó, Startup Enxuta. É um livro extremamente bacana e olha só o título dele. Como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. Ou seja, ele é um livro de empreendedorismo mesmo. É um livro com cabeça de dono, com formação de empresários. E se você passa a partir dessas duas literaturas, mostrar para o teu cliente que você tem um repertório não apenas de venda, de gatilho mental, de olhar a próxima oportunidade porque o teu produto é muito bom, a seu nível de conversa aumenta. Passa a ter uma conversa de dono, uma conversa de diretor, uma conversa interessante, somente a partir desse tipo de coisa. Junto com isso, uma outra ferramenta que eu também utilizo que me ajuda muito nesse estabelecimento de repertório para ter boas conversas é quando eu começo a ler sobre marketing. Eu recomendo duas literaturas aqui, ó, Todos Somos Uma Marca e essa aqui de Marketing 4.0. Por quê? Todo livro de marketing, ele fala muito sobre a questão persona, da pessoa que você vai estar falando, ele fala sobre o poder dos consumidores, os paradoxos do marketing para consumidores conectados ou não conectados, os mercados, as análises de mercado, o caminho de um consumidor. E mesmo que sejam livros que estejam correlacionados menos com indústria e mais com o consumo, entender que o padrão de consumo ele é igual, seja numa empresa, seja para uma pessoa física, já é um ponto de partida muito grande. Porque quando você passa a conversar com o cliente, você, dentro do seu repertório, pergunta para ele do tipo assim, como é que você está pensando em colocar as suas máquinas no mercado? Como é que você está pensando em colocar os seus produtos no mercado? O que você está pensando como estratégia de canais para os próximos 5 anos? Será que a gente não consegue te ajudar? Olha como a conversa muda de figura. E se você tem dificuldade com leitura, tem dificuldade com esse estabelecimento de priorização, né, de ler 10 páginas por dia, enfim, eu recomendo que você passe a assistir podcasts, ouvir os podcasts, seja enquanto está fazendo uma atividade, se deslocando, enfim. Porque em podcasts de negócios, em que os empreendedores colocam as suas dores, aquilo que eles olham, as oportunidades de mercado, você passa a entender como funciona a cabeça do dono, como funciona a cabeça daquelas pessoas.
Ah, Luiz, mas eu não falo com o dono. Tudo bem, mas você fala com quem fala com ele. Você fala com quem leva a informação para ele. E se você se torna uma pessoa interessante e não só interesseira, e qual que é a diferença de uma para outra, né? Interessante é aquela pessoa que leva valor, que entrega coisas boas. Interesseira é aquela que só está lá para poder tirar uma vantagem, fazer uma venda, independente do que for. Você está muito mais qualificado para poder se tornar um bom fornecedor, um bom parceiro comercial, um bom parceiro de negócios, a partir do aumento do seu repertório, que em nada tem a ver com vendas. E nesses podcasts que eu vou recomendar para você, dentre eles estão o podcast do Joel J, que para mim ele está no top 1, sobre negócios, produtividade, carreiras, porque ele é um perguntador muito bom. O podcast do Extremos, que é do G4 Educação, extremamente bom também, traz muito conteúdo bacana. E você pode ouvir outros podcasts correlacionados, como Os Sócios, o PrimoCast, o próprio Thiago Brunet, o próprio podcast do Novo Mercado, que eu não me lembro o nome agora, mas se você botar o Novo Mercado aí no YouTube, você vai conseguir achar. São conteúdos que vão te ajudar nessa ampliação de repertório para que, consequentemente, você consiga boas conversas com o cliente sem ter que falar de política, sem ter que falar de piadas que às vezes não são nada agradáveis, sem ter que falar, tá chovendo aí, aqui tá chovendo, né? De meme ou qualquer outra coisa assim. As suas conversas passam a ser mais agradáveis. Gostou desse vídeo? Deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, vídeo novo toda segunda e toda quinta, 19 horas. Um abraço e até o próximo vídeo.